Muito bem, estamos de volta. Bloco 2. E a gente vai começar agora uma polêmica, um estudo, um bate-papo, um debate dentro do tema da família matrimonializada, sobre o tema da capacidade para casar e validade do casamento. Temas que devem ser compreendidos por aquele histórico de construção legislativa a que eu me referi. A família brasileira foi forjada pelo casamento no início do século. Evidentemente que desde aquela época existiam uniões estáveis, existiam outros arranjos familiares, mas o direito impunha como única forma de constituição de família o casamento. E a família brasileira de hoje não é assim, é completamente diferente. Ela pode ser constituída de várias outras maneiras. Mas, sem dúvida alguma, fica alguma reflexão sobre a capacidade núbio e fica alguma reflexão sobre a nulidade do casamento na atualidade e dentro de toda essa história vivenciada no Brasil. E a gente começa lembrando que esse assunto está positivado hoje nos artigos 1517 a 1518 do Código Civil. E esses artigos, esse conjunto de artigos que vai tratar do tema capacidade núbio, ele foi impactado em 2015 pela Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e ele foi impactado em 2019 por uma lei extravagante, a lei que vai ser chamada Lei do Casamento Infantil. Alguns doutrinadores utilizam essa expressão, eu não gosto muito, mas é uma expressão utilizada. Pois bem, o assunto, portanto, capacidade núbio, ele não foi apenas impactado ao longo dos últimos séculos pela ressignificação doutrinária. Ele mudou em 2002 com o Código Civil, ele mudou em 2015 com o Estatuto da Pessoa com Deficiência e ele mudou em 2019 com a Lei Proibitiva do Casamento Infantil, vamos assim dizer. O que eu preciso saber hoje sobre esse assunto? Eu preciso saber hoje que tanto homem quanto mulher têm capacidade núbio a partir dos 16 anos de idade. Trocando em miúdos, significa dizer que antes dos 16 anos é proibido o casamento. Antes dos 16 anos, o casamento é proibido. A partir dos 16 anos, o casamento é permitido. Então, é importante que você tenha essa ideia. E eu já aproveito a oportunidade para já começar pelo final. Eu já quero lhe colocar dentro do artigo 1520. Abra o seu Código Civil e leia-o, porque é possível que você ainda tenha um Código Civil ultrapassado, um vade-mecum incompatível com a legislação de 2019. Explico por quê. De 2002 a 2019, o 1520 do Código Civil afirmava a existência de duas exceções pelas quais o menor de 16 anos poderia contrair matrimônio. Primeira delas, para extinguir pretensão punitiva, como crime de rapto, artigo 107 do Código Penal, que foi revogado, não existe mais esse crime. Então, para fugir de pretensão penal. E 2, para caso de gravidez. Até 2019, o casamento do menor de 16 anos era proibido, sim, também, mas duas exceções existiam. Perceba, havia a proibição, mas existiam duas exceções até 2019. Depois de 2019, foram eliminadas as duas exceções. A proibição continuou existindo, porém, sem nenhuma exceção. Então, aquela proibição que era relativizada por duas exceções se tornou uma proibição absoluta, se tornou uma proibição sem nenhum tipo de exceção. O novo artigo 1520 do Código Civil, produzido em 2019, texto de lei atualizado em 2019, ele afirma que não será permitido, em qualquer hipótese, o casamento daquele que não atingiu a idade núbio, o casamento daquele que é menor de 16 anos. Não será permitido em qualquer hipótese, em nenhuma hipótese será permitido. E aí vem uma polêmica reflexão em decorrência disso.
Tá ok, o casamento é proibido com a pessoa que tem menos de 16 anos, nem para caso de gravidez. Nem para caso de gravidez. O casamento é proibido. Tá. Qual é a consequência jurídica, então, daquele que se casa nessas condições? Essa é uma ideia que você precisa pensar. Faz sentido? Qual é a consequência? A consequência é a nulidade relativa desse casamento na forma do artigo 1550, inciso 1º do Código Civil. Nulidade relativa do casamento é a consequência jurídica de quem desrespeita essa regra. Porque o artigo 1550 do Código Civil, inciso 1º, qualifica este evento como um evento anulável e não como um evento nulo. Perceba e venha comigo no desenvolvimento da ideia. Venha comigo no desenvolvimento da reflexão. Perceba. Se já existia a proibição desde 2002, com a consequência jurídica da nulidade relativa prevista, e se agora a proibição se manteve com a única diferença de eliminar as duas exceções, gravidez e pretensão punitiva, a consequência jurídica continua a mesma, porque a alteração legislativa só foi tópica no 1550, no 1520 do Código Civil. O legislador ele alterou apenas o 1520. Ele não alterou sistematicamente nenhum outro artigo do Código Civil à época. Não alterou. E por que o legislador fez essa alteração? A proibição já existia e a consequência da nulidade relativa já existia. Então, não é possível se entender pela revogação tácita do 1550, inciso 1º. Não é possível. Não há como entender pela revogação tácita do 1550, inciso 1º. Não há como. Já que sempre existiu essa consequência jurídica, tá? Então, fique atento a isso. E por que será que o legislador brasileiro, ele passou a proibir essa prática? Por constatar que o Brasil era o 4º país no mundo em que casamentos de pessoas com menos de 16 anos de idade aconteciam. Porque o Brasil, na sua Constituição Federal de 1988, notadamente no artigo 227, consagra o melhor interesse da infância e juventude, a proteção integral, a prioridade absoluta, e reconhece o estado de desenvolvimento biopsíquico da criança e do adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é construído, ele é forjado em 3 grandes pilares. O primeiro pilar do Estatuto da Criança e do Adolescente é reconhecer o melhor interesse da criança. É sustentar que todo ordenamento jurídico, toda interpretação tem que ser feita a partir da perspectiva do melhor interesse. O segundo paradigma do ECA é a proteção integral e a prioridade absoluta da criança e do adolescente. O terceiro e último paradigma do Estatuto da Criança e do Adolescente é o reconhecimento do estado de vulnerabilidade da criança e do adolescente. Aquele que está ainda em um estágio existencial de desenvolvimento biopsíquico. E não seria razoável para aquele que é ainda absolutamente incapaz, aquele que tem menos de 16 anos, não seria razoável se permitir que essa pessoa casasse. Ela ainda está em um nível de desenvolvimento biopsíquico. Certamente ela sequer concluiu a escola, muito menos fez faculdade. Certamente ela sequer trabalha. Isso colocaria essa criança que se casasse nesse tipo de situação
em uma hipótese que não consagraria o melhor interesse dela, que não consagraria a proteção integral e a prioridade absoluta, e que não reconheceria o estado ainda de desenvolvimento biopsíquico dessa criança, que poderia, inclusive, estar sendo subjugada ou pela sociedade ou pelo outro cônjuge. E aqui a gente entra em um tema absolutamente polêmico e que merece ser debatido dentro de um nível de pós-graduação. Um nível onde nós podemos expressar os nossos pensamentos, as nossas reflexões de maneira respeitosa, ainda que visceralmente não compreendidas ou não aceitas pelas outras pessoas. E aqui eu vou mexer em um vespeiro, mas como professor de pós, como professor, esse é o meu papel, essa é a minha tarefa, convidar você a uma reflexão. Muitos dirão, mas Roberto, em muitas religiões esse casamento tem que acontecer muito cedo. Muitas pessoas se casam muito cedo por questões religiosas, Roberto. É verdade. Mas a religião, que deve ser respeitada por força da Constituição Federal, e eu tenho a liberdade de religare, né, de crer. O Estado não pode intervir na minha liberdade de crença, nas minhas liturgias, o Estado no meu templo. Essa é isso que diz a Constituição Federal, mas essa liberdade ela não é absoluta. Ela também se submete a garantismos constitucionais. Ela também é ponderada por outros valores. Muitas religiões também pregam a morte de homossexuais. Muitas religiões realizam maus tratos em animais. Muitas religiões subjugam mulheres, coisificam mulheres. E, evidentemente, que a liberdade de crença ela também tem um limite. E o limite dela é o garantismo constitucional. São aquelas cláusulas pétreas que consagram a dignidade da pessoa humana. Em uma reflexão exclusivamente jurídica. Tá? Então, olha que curiosidade, voltando aqui à validade do casamento. Você viu o artigo 1517, idade mínima para casar, 16 anos. Tanto para homem como para mulher, por conta da isonomia. Isso é bem interessante, porque até 2002, ou melhor, com o Código Civil 16 até 1988, porque a igualdade veio com a Constituição Federal, né? Até 1988, o homem poderia se casar aos 18 e a mulher aos 16. Agora, todos podem se casar aos 16 anos, a partir dos 16 anos, tá? Princípio da igualdade. Essa capacidade núbia é uma expressão jurídica de conteúdo mais amplo, é a capacidade para casar. Ela é adquirida aos 16 anos completos e faz-se necessária a autorização específica. E aí vem uma outra novidade. Essa autorização específica, ela deve ser dada pelos pais, ou pelos representantes legais, ou pelos tutores. Curiosamente, foi retirada do texto do Código Civil de 2002 a autorização dada pelo curador. Pelo curador. Foi retirada. Por conta de se entender que o curatelado ele só tem restrições patrimoniais, ele não tem restrições existenciais. E por se entender que deficiente não é incapaz. Então, olha que curiosidade. Essas autorizações para casar podem ser dadas e revogadas até a data da celebração, podem ser dadas e revogadas até a data da celebração e devem ser dadas ou pelos pais, ou pelos representantes, ou pelos tutores, e não pelos curadores, tá? Se essa autorização não for dada, é possível o ajuizamento de uma ação de suprimento de vontade. É um procedimento de jurisdição contenciosa que deve se submeter ao rito das ações de família, com tentativas de mediação, prestígio ao acordo, e que tem assento também no princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, para arrematar esse bloquinho, algumas reflexões aqui
sobre o casamento, ou a capacidade núbia e a autorização para casar. Se os pais forem divorciados e ele estiver sob a guarda unilateral, o outro necessitará dar o consentimento, porque guarda não se confunde com autoridade parental, tá? Então a resposta é positiva. Outra reflexão importante também aí para você ficar atento, outra reflexão super importante para você se atentar. Havendo divergência, princípio da inafastabilidade da jurisdição. Deverá ser ajuizada a autorização, deverá ser pleiteada em juízo. Aqui está os fundamentos no direito material civil, ação de suprimento. E se a resposta for injusta, é isso, você busca o suprimento judicial, ok? E nesse caso, o seu regime de bens, se você casa com suprimento judicial, o seu regime de bens será o regime da separação obrigatória, podendo lá no futuro você invocar o 1639, parágrafo 2º, lá no futuro, quando você adquirir a maioridade, e alterar o regime de bens, digamos assim, por sentença judicial, desde que seja o desejo de ambos os cônjuges, né? O juiz dará um curador especial, se houver divergência com os pais, na ação de suprimento de vontade. O CPC, se houver conflito de interesses. E, finalmente, não será permitido em qualquer caso o casamento de quem não atingiu a idade núbio, observado o disposto no 1517. Aquela novidade que eu li assim na lei, ocorrida em março de 2019. Com isso, nós concluímos um tema que me parece caro, que é o tema da capacidade núbia. Espero que você tenha gostado desse bloco. Estou te esperando para outras reflexões.